Muita gente começa a fazer a faculdade super empolgada, mas depois de certo tempo bate aquele desânimo e a pessoa pensa até mesmo em desistir. Mas às vezes essa pessoa está pensando em desistir do curso porque ela cometeu alguns desses erros que eu vou listar neste vídeo. Então, principalmente se você estiver desmotivado com o curso, pensando em chutar o balde, ou se não, se você quer continuar no seu curso até o final, fica comigo até o final do vídeo, porque eu posso te mostrar quais são os caminhos que você precisa tomar para que você não venha a querer a sua desistência ao longo desse percurso. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a professora Júlia, formada em matemática pela UFMG e agora eu estou fazendo uma pós-graduação também pela UFMG, então assim, eu passei por uma longa trajetória acadêmica, ainda estou passando, e eu pude reunir, assim, tanto convivências pessoais quanto observando nos meus colegas alguns erros que às vezes a gente comete sem querer e acaba fazendo com que a gente desista de tudo. Eu sei que conciliar a faculdade com vida pessoal, com vida profissional é muito difícil e eu passei por tudo isso. Então eu tenho certeza que eu tenho muito conteúdo para te entregar aqui hoje. O primeiro erro é pensar que você já precisa chegar na faculdade sabendo de tudo. É muito comum, principalmente nos primeiros períodos, que venham algumas reprovações, algumas notas baixas, alguns exames especiais, que é quando você fica de recuperação. E, gente, isso é tão comum por vários motivos. Primeiro, uma base não muito forte do ensino médio. Segundo, você ainda não aprendeu como estudar. É muito diferente você estudar na escola e estudar os conteúdos da faculdade. A faculdade é um processo de aprendizado, você tá lá para aprender, então você não tem que chegar lá já sabendo de tudo, já arrebentando a boca do balão e tirando notas altíssimas. Isso vai acontecer com o tempo. Então, se é o seu caso, se você tirou alguma nota ruim, principalmente nesses primeiros períodos, saiba que isso faz parte e você vai conseguir superar se você adotar as estratégias corretas de estudo a partir daí. Errar faz parte, não é para ficar se matando por isso. Todo mundo vai cometer algum erro ao longo da sua trajetória acadêmica. Se você tá tendo dificuldade, peça ajuda, não fique calado. Tá vendo que tem um colega que se destaca nessa matéria? Pede ajuda para ele, vê como é que ele estuda. Converse com seus professores sobre a sua dificuldade, eu tenho certeza que ele vai conseguir te ajudar. Ou se não, aproveite a inteligência artificial. Teve uma vez que eu tava fazendo uma matéria muito difícil. E aí, tinham pontos específicos dela que eu não estava entendendo. E eu jogava esses pontos específicos que eu não estava entendendo na inteligência artificial. E desde então minha vida mudou. Porque eu não precisei depender tanto assim dos meus professores ou dos meus colegas para tirar minhas dúvidas. E eu tenho um assistente particular 24 horas por dia. Então a inteligência artificial ela pode te ajudar muito nessa trajetória. O segundo erro mais comum é não ter um método de estudo eficiente. A forma que você estudava no ensino médio não pode ser a mesma forma que você vai estudar na faculdade, porque o nível de cobrança é muito maior. E no ensino médio, você tem aquele professor que pega a sua mãozinha, te dá um sopro de qual vai ser a questão que vai cair na prova. Na faculdade não tem nada disso. Inclusive, se o seu professor quiser colocar na prova uma questão que ele nem sequer falou em sala, ele pode. E ai de você se você reclamar. Então vai ser tudo muito diferente na faculdade. Alguns erros mais comuns é pensar que só assistir a aula é suficiente e não estudar todos os dias aquele conteúdo. Ah, mas o professor já falou em sala. Não importa, chega em casa, lê as anotações, leia livro, faça exercícios sobre aquele conteúdo que seu professor falar. E estudar só na véspera da prova também é um problema, porque a gente tem essa mania de deixar tudo para a última hora e estudar na véspera da prova não faz com que você aprenda, faz com que você aprenda a fazer uma prova, não que você aprenda o conteúdo. E isso é uma coisa totalmente diferente. Não praticar as questões com exercícios também é outro problema muito comum, principalmente se você for de alguma faculdade da área de ciências exatas. Às vezes você está muito acostumado a resolver um problema do tipo calcule e não um problema contextualizado. Resolver esses problemas contextualizados vão fazer toda a diferença no seu método de estudos. Então, descubra qual é o método que funciona melhor para você. Se é o Pomodoro, se é fazendo mapa mental, fazendo resuminho, revisão espaçada, pesquise muito sobre esses métodos e técnicas de estudos e veja o que se adapta melhor para a sua realidade. O terceiro erro mais comum é se comparar com os colegas. Ainda mais se você está no início, está com muita dificuldade, sempre vai aparecer aquela pessoa assim, que é super estrelinha, é super desenvoltada, ela consegue entender o conteúdo, o professor pergunta, ela responde, e aí você naturalmente começa a se comparar, nossa, mas olha só, essa pessoa sabe, etc. Bom, eu sei que é muito difícil essa questão de simplesmente falar pra você, não se compare, porque é um processo meio automático, né?
Mas ao invés de ficar pensando, não vou me comparar, não vou me comparar, e se você tentasse observar essa pessoa, ver o que de bom você pode absorver dela e o que não for bom você descarta? Como assim? Tinha um desses alunos na minha faculdade, um menino estrelinha e etc. E teve um dia que eu cheguei perto dele e perguntei como que ele fazia para estudar. E ele me falou, sério, na humildade, ele me falou como que ele fazia para estudar. Não, porque eu estudo tantas horas por dia, eu tô usando esse livro, eu faço tais exercícios. E, gente, isso me ajudou tanto. Por quê? Claro, um método não vai dar certo para todo mundo, mas você pode aprender com os acertos e com os erros de outras pessoas. Então, se você tá vendo aquele aluno estrelinha de destaque que tá acertando, por que não colar com ele e ver o que ele tá fazendo de certo para você tentar fazer também para ver se dá certo para você. Isso é muito mais eficiente do que eu virar para você e falar, ai, não se compare. Porque isso é um processo tão natural de comparação. Quando você tá mal e vendo uma pessoa se destacando um pouquinho mais, é bem natural você ficar assim, ah, nossa, por que eu ainda não aprendi? Nossa, se nós estamos nessa mesma sala, nós estamos no mesmo nível acadêmico, por que ele tá entendendo e eu não? E aí você se diminui muito. Mas se você coloca essa pessoa, essas comparações vão diminuir drasticamente. Além disso, a grama do vizinho é sempre mais verde, você não sabe quais são as dificuldades que aquela pessoa enfrenta. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito comunicativa. Gente, eu chego numa sala, saio conversando com todo mundo. E esse menino estrelinha, ele já não era tão comunicativo assim. E nós estamos num curso de licenciatura, então nós seremos futuros professores. Então, enquanto ele tinha muita facilidade nas matérias de matemática, eu tinha facilidade na comunicação. E já ele tinha dificuldade. E a comunicação é uma habilidade que ele precisava também. Então, olha só, não dá para ser bom em tudo. Porém, a habilidade que você tem, ela faz diferença. Valorize a habilidade que você tem. E nesse caso eu valorizei. Poxa, eu tenho uma habilidade de comunicação, ótimo. Ele tem uma habilidade de saber manjar muito nessa matéria. Então vamos se juntar? Vamos se ajudar? Porque essa troca é muito benéfica. E foca na sua própria evolução. O seu objetivo não é ser melhor do que o colega. O seu objetivo é ser melhor do que quem você era no dia anterior. Então, se no dia anterior você não estava entendendo e hoje você está entendendo um pouquinho mais, ótimo! Palmas para você! Outro erro muito comum é não organizar o seu tempo. A faculdade exige um grande esforço mental, físico e principalmente em questão de organização de tempo. E se você ainda precisa conciliar a faculdade com os estudos, ainda mais. Um problema muito comum é deixar tudo para a última hora. Outro erro é não ter um cronograma com prazos estipulados, quais as datas das provas, como que você vai fazer para se organizar, para estudar um determinado conteúdo. E isso gera a sua sobrecarga, porque não dedicou um tempo suficiente para essas tarefas. E a sobrecarga é um fator, assim, muito determinante para o seu cansaço, para a sua exaustão mental. Se você estiver sobrecarregado, você não vai dar o melhor de si. E a gente não quer que você se sobrecarregue. Como que a gente não se sobrecarrega? Organizando e gerenciando o nosso tempo. Você pode usar uma agenda, um aplicativo para anotar os seus compromissos, seus prazos, o que você vai estudar no dia. Eu gosto de usar o Google Agenda, porque eu faço tudo nele. Eu anoto as datas das minhas provas e também tem aquela parte de você fazer uma organização diária, né? Então você diariamente pode colocar, tal hora eu vou fazer aquilo, tal hora eu vou fazer aquilo. Eu não gosto de determinar um tempo fixo de estudos, tipo assim, eu vou estudar de 9 às 11 todos os dias. Eu não gosto de fazer isso, porque eu sinto que isso me gera ansiedade. Eu gosto de fazer o seguinte, todos os dias eu vou estudar 2 horas por dia. Quando? Que hora? Não sei. Mas eu vou estudar 2 horas por dia. Que seja na hora que eu acordar, que seja de tarde, que seja de noite. Pelo menos pra mim isso funciona. Porque você também tem que analisar isso. Porque esse tópico que eu coloquei aqui, sobre gerenciamento de tempo, não é uma coisa pra te deixar mais ansioso, certo? E eu já sou uma pessoa bem acelerada, eu acho que dá pra perceber desse vídeo, né? Então, se eu deixasse tudo muito regradinho, 7 horas da manhã tomar café, e depois tomar banho, e depois estudar aquilo, gente, eu ia entrar em colapso. Eu ia mesmo. Não só ia, como já entrei, quando eu tentei entrar nessa de ter um horário determinado pra tudo. Então, só de você falar consigo mesma, ou anotar em algum lugar, vou estudar 2 horas todos os dias, já tá ótimo. Outro aplicativo que você pode usar é o Aprovado. Nesse aplicativo, gente, eu não tô ganhando nada pra falar isso. Quem me dera, inclusive, ele bem que podia me patrocinar mesmo. Mas nesse aplicativo eu consigo utilizar o método Pomodoro, que é aquele que você foca bastante por um tempo, tipo, eu foco bastante por 30 minutos e pauso 5. E aí esse aplicativo, ele registra qual foi o seu tempo de estudos por dia. Então você consegue verificar se você está atingindo sua meta ou não. Outro erro é negligenciar a sua saúde física e mental.
Estudar é importante, mas ter saúde é mais ainda, porque sem saúde você não estuda, você não trabalha, você não faz nada. Então esse negócio de não dormir direito porque passou a noite em claro estudando, não funciona. Vai funcionar por 1, 2 dias, no terceiro você já não vai aguentar mais. Ficar sem lazer nenhum, longe dos amigos, longe da sua família, com esse discurso de eu não posso ver ninguém porque eu preciso estudar, também é um plano que funciona muito bem por 1 mês, 2 meses, mas depois você entra em colapso. Então, não se alimentar bem, não praticar atividade física. Como é que você quer entender o seu conteúdo? Se seu corpo não tá saudável, se sua mente não tá saudável, não dá. Gente, estudar é um trabalho intelectual que demanda muita energia. Então, você tem que garantir que seu corpo está no melhor estado possível para que você dê conta. O sexto erro é pensar que você precisa fazer tudo sozinho, que você não precisa de ninguém, que você dá conta sozinho e não vai precisar de ajuda. Todo mundo precisa de ajuda de alguém em algum momento. Principalmente se você estiver no início, ou no meio, ou no final. Eu não sei qual fase da faculdade que é pior. É o início que você não sabe de nada, é o meio que você tá frustrado, ou é o final que você tá de saco cheio e não aguenta mais. A faculdade é linda, mas a gente tem que ser realista. É exaustiva sim. E você vai precisar de uma rede de apoio muito forte para dar conta desse BO. Você não precisa fazer da sua faculdade uma trajetória solitária. Tem tanta gente lá passando pelo mesmo problema que você. Basta você abrir a boca. Teve uma vez que eu tava achando uma matéria muito difícil. E todo mundo ao redor de mim parecia estar entendendo, menos eu. Eu olhava pro lado, todo mundo entendendo assim, o professor falava, todo mundo concordava, balançava a cabeça. Até que eu falei, gente, mas não é possível uma coisa dessa. E eu comecei a conversar com os meus colegas e eu descobri que tava todo mundo no mesmo barco, ninguém tava entendendo nada. Era a didática do professor que tava complicada. Mas, se eu não tivesse interagido com os meus colegas, eu não ia saber disso. Eu ia ficar me culpando, pensando que eu que não tava aprendendo e etc. Sendo que era o professor que tava com essa didática complicada mesmo. Quando a gente não conversa entre si, parece que tá todo mundo levando uma vida maravilhosa, que tá tudo tranquilo, que tá todo mundo entendendo. Mas às vezes não. E é muito legal você chegar perto de uma pessoa e falar, amigo, não tô entendendo. E a pessoa, eu também não. Sabe por quê? Vocês criam uma rede de apoio, vocês podem se ajudar. Vocês dois estão com o mesmo desafio, então podem trilhar juntos uma estratégia para sair desse desafio. E o último erro, e o mais importante, é você ter uma visão rígida sobre a sua carreira e sobre a sua faculdade. Até que a gente entre na faculdade, a gente tem uma visão sobre o curso. A gente ainda não sabe quais são as matérias que a gente vai ver. A gente ainda não sabe como é o mercado de trabalho. A gente só aprende mesmo tudo isso quando a gente entra de cabeça na área. E daí podem surgir algumas frustrações. Você pode acabar percebendo que não era isso que você queria. Você pode se sentir frustrado ou com a faculdade em si, por exemplo, você pode não gostar das matérias, mas gostar da profissão, ou acontecer o contrário, você até gosta ali da faculdade e não gosta da profissão. Ou tudo junto, não gostar de nada, né? Mas como é que a gente pode fazer para superar este problema? Primeiro, você não precisa viver com esse fardo de eu escolhi essa faculdade, então eu vou morrer fazendo essa faculdade e pronto, acabou. E ficar e enxergar a sua trajetória como uma trajetória rígida, sabe? Sem pontos de flexibilidade. Se você realmente vê que esse caminho não é para você, realmente não faz sentido, não prossiga, isso vai te fazer mal. Agora, outra coisa que a gente tem que pensar também, às vezes a gente está se sentindo frustrado com o curso, mas é algo temporário. Às vezes você está frustrado com as matérias daquele semestre, às vezes, enfim, você realmente gostaria que a sua profissão tivesse uma virada de chavinha mesmo, mas mais interessante do que simplesmente chutar o balde e largar a faculdade é você pensar em quais estratégias você pode tomar para seguir o caminho que você gostaria e não mudar de área. Como assim? Vou dar um exemplo pessoal. De uns tempos pra cá, eu percebi que eu sou completamente apaixonada por programar. Eu gosto muito da ideia de ser uma programadora. Por exemplo, eu fiz matemática, certo? Eu sou formada em matemática, para ser professora de matemática. Muita gente chutaria o balde e falaria, não, nossa, que droga, vou sair dessa área da matemática, vou começar a fazer ciência da computação ou engenharia de software, alguma coisa assim, para seguir na área da programação. Mas o que eu fiz? Eu conversei com uma pessoa da área e eu descobri que, na verdade, eu não preciso fazer outra faculdade, não. Uma pós-graduação curtinha de 1 ano e meio já me basta. Ou, se não, com as minhas habilidades de matemática e mais algum curso especializante na área de programação, nas linguagens de programação, eu já poderia trabalhar como programadora, mesmo não tendo um diploma na área de ciência da computação. Por que eu tô contando isso? Porque às vezes a gente chuta o balde querendo trocar de faculdade,
Mas às vezes a área que você quer atuar, você pode sim atuar, sem precisar fazer uma outra faculdade. Só fazendo uma complementação, um curso especializante, entendeu o que eu quero dizer? Então, tente exaurir todas as possibilidades que você tem antes de trocar de curso. Por exemplo, eu tô muito frustrada com o fato de ser professora de escola pública. Então o que eu deveria fazer? Desistir da licenciatura, ir para um outro curso, não ser mais professora? Calma. Perceba que, nesse caso hipotético, a minha frustração estaria sendo em ser professora de escola pública. Por quais motivos? Desvalorização financeira e etc e tal. Então, será que uma escola particular não seria um caminho? Dar aulas particulares, dar aula em cursinho? Então, olha como é que eu não precisaria mudar de profissão, sim mudar o meu foco. Percebem? Então, é isso que eu quero mostrar pra vocês. Às vezes, surge esse senso de desistência. Pode ser uma questão da carreira, né? Eu percebi que a minha carreira tá me frustrando nesse aspecto. Será que tem como você mudar esse aspecto sem mudar de área? Agora, se for uma frustração com as matérias do seu curso, saiba que essa frustração é temporária, porque uma hora você vai passar na matéria, ela vai acabar e você vai poder exercer a profissão que você sempre sonhou. Então, vale a pena você continuar no seu curso. Então, qual é a maior dica que eu poderia dar sobre isso? Converse com profissionais da área que você está pretendendo mudar ou da sua própria área. Veja se realmente essa frustração que você está tendo tem embasamento. Se você fosse mesmo mudar de área, como que seria o cenário dessa nova profissão? Porque, da mesma forma que tem frustração no seu curso, em outro curso vai ter também. Porém, as frustrações seriam outras, né? E por isso que é interessante você conversar com outros profissionais para ver quais são as frustrações, as dores que essa outra profissão carrega. Em suma, o que nós percebemos com esse vídeo? A faculdade é extremamente desafiadora, mas muito mesmo. Porém, a trajetória, o processo, vale a pena. Quando a gente se forma, nós saímos como pessoas totalmente diferentes daqui quando a gente entrou. E isso é muito gratificante. A faculdade tem momentos difíceis sim, mas isso não significa, está longe de significar que você não é capaz. Então persista nesse caminho e acredite em você. Acredite no seu processo. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e deixe seu joinha aqui embaixo. Eu vejo você na próxima. Tchau!